Olá, Cássio, boa tarde. Então, uma pessoa que não evangeliza no ambiente de trabalho pode ser considerada desobediente a Deus? Então já vamos começar da perspectiva evangélica da coisa, né? Teve aquele filme Deus Não Está Morto 2, acho que vocês, se não viram, tomaram conhecimento, de uma professora de história, inclusive a matéria que eu dou, né? Que foi processada nos Estados Unidos porque pretensamente evangelizou no ambiente de trabalho durante a aula e de verdade não tinha feito isso, né? Agora, alguns falam o seguinte, não, ela devia ter evangelizado, porque o certo é a gente falar de Jesus a todo tempo. Vamos começar com as damas? Janaína. Bom, eu tenho a seguinte visão, que nem é minha, na verdade de Agostinho, né? É o primeiro filósofo cristão. Evangelize sempre, se necessário, use palavras. Então, se necessário, a gente deve falar, mas a nossa vida é uma forma de evangelismo. Uma pessoa que é cristã, ela deve evangelizar pelo próprio exemplo. A vida dela é um exemplo e ela atrai as pessoas para o evangelho. Porque uma pessoa no trabalho, ou seja, numa aula, que ela tem uma vida assim que realmente é linda e você fala, gente, essa pessoa é muito incrível, o que ela faz? Você quer saber o segredo do sucesso, você quer ir atrás e aí você descobre Cristo. Então, talvez o que acontece muito é a pessoa querer empurrar um discurso muito cristão, goela abaixo, e isso eu acho até que dá o efeito contrário. Afasta as pessoas, porque elas já criam uma resistência natural. Eu não quero mudar a minha vida. Então, ela já cria um bloqueio. E se em vez de fazer isso, você tiver uma vida realmente atraente, vai ser muito mais eficaz. Você acha que é perigoso ser agente secreto de Jesus? Porque é muito agente secreto, né? Poxa, muito interessante. Eu vim pensando sobre isso, sobre esse agente secreto. Alguns pastores dão essa ilustração de que cada trabalho nós temos que ser um detetive. É como se eu fosse um detetive ali dentro. Eu estou como, um exemplo, como coach ali naquela empresa, mas a minha finalidade ali é pregar e falar de Jesus. Mas vamos pegar uma ilustração de um detetive. Quando ele entra num local, eu vou entrar lá vamos pegar a máfia italiana, esses filmes que a gente vê de detetives. Eu vou entrar lá no restaurante. Ele vai mais trabalhar do que falar, conversar com pessoas sobre aquilo que ele está querendo descobrir. Um exemplo, esse vai ser o papel do detetive. Então, ele vai mais trabalhar no restaurante do que, vamos dizer assim, falando de Jesus. Por quê? Ele precisa se passar por aqueles. Ele precisa se tornar igual àquelas pessoas. Mas olha que interessante, ele vai analisando as pessoas, ele vai olhando as pessoas, ele vai conhecendo as pessoas, quem que eu posso chegar e perguntar. Um detetive ele vai muito assim, quem que da próxima vez eu posso chegar? Percebe oportunidades, comportamento, e na hora certa, aí no nosso caso, na hora certa o Espírito Santo vai gerar isso. Então eu falo que é um bom senso e um discernimento de espírito. Como a Janaína estava falando aqui, muitas vezes o meu silêncio, em alguns momentos, eu estou obedecendo. Porque tem uma frase que eu gosto sempre de dizer que eu vou primeiro acreditar na mensagem do mensageiro. Então, eu vou acreditar primeiro no mensageiro antes da mensagem chegar. Então, muitas vezes eu preciso construir esse testemunho, essa conduta profissional, para que quando esse Espírito me direcionar a abrir a boca, eu já tenho um testemunho que já está embasado, né, Perfeito, construído. Porque às vezes a pessoa dá tão mau testemunho que ela envergonha o evangelho. Então, primeiro ela tem que se preocupar com o testemunho. E aí o evangelismo é natural, não é uma coisa assim, não, agora meu campo missionário é meu trabalho, eu vou converter todo mundo, essa é a minha missão. E ela não é um bom funcionário, não chega no horário, não faz o que lhe é pedido. Ou seja, melhor não faça isso, você vai fazer um desserviço ao evangelho. Então, por isso a frase é tão boa. Naquele furor evangelístico, sobretudo do novo nascimento, né? Porque é algo também que é interessante, tem me preocupado muito as conversões contemporâneas. Eu acho que a gente está vivendo uma fase perigosa de constantinização da igreja. Assim como Constantino, quando se tornou cristão, a igreja encheu de gente, né? Batismos em massa, e as pessoas que antes tinham que até morrer para seguir a Cristo, depois da conversão de Constantino, pronto, todo mundo se tornou cristão. Então você não passava por aquela coisa do novo nascimento de verdade. Meu medo é que a igreja evangélica está chegando nesse ponto.
Todo mundo tá passando, as pessoas se tornam crentes, se tornam evangélicas, sem passar pelo novo nascimento. Agora, aqueles que passam pelo novo nascimento, eles têm esse furor. Sabe o primeiro amor? É uma chama, né? Uma chama. E me parece que o recém-convertido tem essa tendência mesmo de falar o seguinte: não, meu trabalho é meu campo missionário. Né? Há uma diferença entre o recém-convertido e o crente um pouco mais maduro, de ver o trabalho como campo missionário, mas atuar de forma diferente nesse campo missionário? Acho que é sabedoria, né? Porque sabedoria vem de Deus. Então, até saber o que falar, como falar, fazer esse trabalho de detetive, sim, de observar as pessoas e achar a abordagem correta para não feri-las, para atraí-las, muito pelo contrário, né? Para atraí-las ao Evangelho. Então, talvez uma pessoa com uma maturidade maior na fé, ela já tem esse discernimento de saber que às vezes ela semeia, mas não vai colher, outro vai colher. E talvez o novo convertido está nessa sede, que é ótimo, né? É bom essa mistura, sim, né? Uau. Essa sede ele quer fazer, então às vezes ele se atropela. E que a gente tem que ter até compaixão, porque ainda bem que deu som do coração, amor, né? Sim. Deu som do coração, então tá bom, o coração foi bem intencionado. Mas já que a gente está falando para quem às vezes tem essa ânsia, eu vejo tantas pessoas que não creem e poderiam crer, e eu vejo tanta oportunidade no meu trabalho, aproveite com sabedoria, né? Sempre pedindo de Deus a direção, para não fazer a coisa, eu acho que isso aqui vai ficar bom, eu acho que eu vou pegar e colocar um louvor aqui para todo mundo escutar na empresa. E aí vai espantar todo mundo. Você lembra aquela época que tinha carro de som? Mensagem, né? A mensagem, né? Tem muito crente que faz, eu não sei se tem até hoje esse negócio. Porque, não faça assim, isso, por favor, não faça. Ele quer ser a mensagem ao vivo, né, na empresa dele. E às vezes incomoda a vizinhança inteira. Sabe, são coisas muito sérias que você estava, não, eu estou proclamando o evangelho, é o querigma. Só que, às vezes, você está perdendo o que você falou. Primeiro eu ouço o mensageiro do que a mensagem. Pela forma que você está trazendo a mensagem, você está até perdendo a audiência, né? Sim, sim. É importante, você falou uma coisa, o crente maduro e a questão da sabedoria. É um processo, e a gente precisa respeitar muito bem esse processo. Então, para um processo de maturidade, eu passo pela sabedoria. Mas a palavra diz que o temor do Senhor, né, é o princípio da sabedoria. Então, eu começo com o temor, depois eu vou buscando essa sabedoria, e o alvo da sabedoria é uma maturidade. Para um cristão novo convertido, eu já posso considerar que ele tem uma maturidade espiritual? Ainda não tem. Então, o que ele precisa fazer? Se esconde em Jesus. O tempo inteiro nós precisamos estar escondidos em Jesus, todos, né, em todo o tempo. Mas vamos concordar que ele ainda mais? Porque eu só vou falar daquilo que eu conheço. Né? Então, quando os nossos filhos, agora você vai para a escola, você vai começar a conhecer aquilo que eu falo para você, e daqui a pouco você está conversando comigo, até eles estão ensinando isso para a gente. Então, ele precisa ir se esconder em Jesus, para quando o momento certo em que ele for apto para falar, né, primeiro ele está construindo o quê? O caráter, o testemunho dele. Então, tudo começa com um temor. E, sinceramente, o temor, muitas vezes, vai pedir para eu ficar em silêncio em determinados momentos, e não dar alguma opinião nesse exato momento, até que eu alcance essa maturidade. Tem uma pessoa que mandou mensagem aqui, eu quero agradecer a Andréia, que é de Barra Mansa. Muito obrigado, viu, Andréia, pela sua mensagem. E ela fala algo que está em concordância com o que vocês estão mencionando e gostaria que vocês comentassem. Podemos falar de Jesus no ambiente de trabalho, sim, porém com sabedoria. E aí ela dá uma dica do que pode ser falta de sabedoria. Ela falou, sem sermos, por exemplo, ser invasivos. Essa questão da invasão do espaço do outro, Janaína Erickson, como é que ela se dá? Sim, vamos pegar a sugestão aí da André, de não invadir. Por exemplo, uma pessoa chegou com algum problema no trabalho, e aí ela comenta com um colega, você está ali, ela comentou com você. Você pode falar assim, vamos orar sobre isso, vamos orar, isso é delicado, é com ela. É diferente se houve um problema na empresa, aí você fala, gente, calma, vamos orar primeiro, todo mundo, dá as mãos aqui, vamos orar. Aí você está invadindo até a gestão da empresa. Sim, interessante isso. E é diferente se for pessoal, eu com você já sabe que eu tenho essa conduta, você veio se expor para mim, então você espera algo de mim. Outro dia aconteceu comigo, Janaína, foi muito interessante, não foi no ambiente de trabalho, não, fui adquirir um produto, era uma construção, eu mexo muito com construção, e eu cheguei para fazer a compra do material, né, e a pessoa que estava me atendendo, até uma jovem senhora, eu senti que ela estava com o olho bem inchado,
E aí eu falei, tá tudo bem? Ele falou assim, eu tô passando uns problemas e tô com um problema de saúde muito grave e tudo. Naquela hora, isso não é comum comigo, eu não sou muito penteca não, sou mais conservador. Mas não houve um surto pentecostal aqui em mim. Aí eu falei assim, eu poderia orar por você? Eu sou pastor, poderia orar por você? Ela olhou meio assustada assim para mim, né? E falou assim, mas meu chefe tá ali. Aí eu falei, não tem problema não. A gente pode orar de olho aberto aqui, né? Para eu pedir a cura para a sua vida, né? E aí, assim, continuamos conversando de olhos abertos, eu fiz uma oração por ela. Essa questão também, às vezes a gente quer o crentez, não é? O que você falou, tem um problema na empresa. Não, aí você pega todo mundo. Aí o office boy, ainda chama office boy. Do office boy ao CEO lá, vamos dar as mãos aqui. De repente a pessoa nem tá ali entendendo. Acho que você pode fazer oração, mas vai no banheiro, ora, não sei. Mas, sim, ter essa sabedoria de achar o momento certo para fazer isso. E é o que eu falei no começo do exemplo, ser a maior forma de evangelismo, uma vida realmente correta. Para o novo convertido, já que a gente falou dele, né, que ele tem essa chama e talvez não saiba o momento de falar, é importante que ele está num processo de primeiro cuidar da vida dele, né? O novo convertido ele tem que realmente tratar várias questões dele e o que eu vejo que tem afastado muitas pessoas do evangelho são crentes que dão mau testemunho. O mau testemunho é a pior coisa que acontece na vida do cristão. Dar mau testemunho na empresa. Eu já tive vários casos que na hora de contratar a pessoa fala no currículo, eu sou evangélico. Mas isso não é currículo, gente, isso é evangélico, não está no currículo. Mas a pessoa fala achando que vai mostrar que é honesta. O honesto não precisa dizer que é honesto. E já foi a época, infelizmente. O honesto não precisa dizer que é honesto, porque se ele é honesto, a gente não precisa falar. Perfeito. E aí a pessoa fala, eu sou evangélico. Eu falei assim, tem empresa que isso está ganhando ponto negativo, menos 5 pontos, porque falou que é evangélico. Porque tem evangélico que está fazendo a coisa errada. Sim. E se ele é um evangélico, é um cristão de verdade, ele não precisa, a vida dele vai mostrar isso. Perfeito. Deixa ele entrar, ele vai ser o funcionário correto, que não vai desviar nada da empresa, que vai chegar no horário, que vai fazer o que lhe é pedido. Mas eu mesma já tive casos de ter na nossa empresa, com meu marido, pessoas que falaram que eram evangélicas e tudo era um reteté bem bacana, as pessoas cheias do reteté e fez tudo errado. Tinha muito poder, mas não tinha pudor nenhum. Nenhum pudor, isso mesmo. Então, isso fica um alerta, né, para as pessoas que estão pensando em como evangelizar. Sim, é triste que acaba sendo visado como chato ou os antiprofissionais, porque ele esquece de trabalhar e ele quer pregar o tempo inteiro. Eu lembro que eu fiz um processo de coach com um rapaz que ele fez um coach de carreira, mas ele mais pregava lá dentro. E aí ele achava que era perseguição, que era o inimigo que estava se levantando, né? Tem isso. Espiritualiza até. Igual a gente falou, a empresa não bateu meta, então, gente, vamos orar aqui que o diabo está atuando aqui. Falei, não, às vezes é você que não se esforçou para produzir, que você só está pregando, né? Você não está trabalhando. E aí, em um determinado momento, eu tive que confrontar ele. Ou você parte para fazer teologia, ou você quer subir de cargo na sua carreira. Você precisa tomar uma decisão agora. Porque aí, se você quiser fazer teologia, ok, você vai seguir para outra linha, né? Essa dicotomia também, que tem uma dicotomia do sagrado e do profano, né? De que assim, não, aqui a empresa é profana, eu tenho que sacralizar a empresa. Não é bem assim. O ambiente de trabalho, ele está no mundo e Deus nos mandou para o mundo. Jesus nos mandou para o mundo. Sim. Eu tenho que ser luz ali. O tempo inteiro. O meu pastor tem dito isso, a gente tem crido muito. Quando você começar a entender que tudo é espiritual, você alinha tudo e tudo vai influenciar em tudo. Então, o meu trabalho enquanto coach é espiritual, então, automaticamente, onde eu for, eu preciso dar um testemunho e construir, não, porque senão fica muito separado. A minha vida espiritual, ministerial é essa, mas aqui no trabalho, mas às vezes ele não entende por que as lutas que ele está passando no trabalho estão influenciando lá no ensaio dele, no louvor, em preparar um sermão, dentro de casa, com a família, ele está extremamente estressado. Quando eu entender que tudo, de fato, é espiritual, eu vou construindo todas essas bases, alicerçando todas essas bases. Então, as pessoas hoje estão esquecendo de trabalhar, de ser profissional. Não é que nós vamos negar a Cristo em nenhum momento. Se me perguntarem, eu vou dizer, eu sou cristão. Sim, eu vou me posicionar. Nós não vamos negar o tempo inteiro. Mas não tem nada melhor quando alguém vira para você e fala assim, você é diferente. Ou fala, você é cristão? Você é cristão? Ora por mim. Aqui, ou se abre naturalmente. Porque, como a Janaína estava falando, a gente esquece muitas vezes de estudar um pouco o campo. Se eu fosse chamado
para ser um missionário, um evangelista com os índios, eu vou estudar sobre os índios. Mas eu não estudo e não analiso o meu campo de trabalho, aonde o Senhor me colocou, como aquelas pessoas se comportam, para no momento certo que o Espírito direcionar, como fez com você, eu saber agir. Porque eu já estudei, analisei aquelas pessoas, analisei o momento certo que eu devo falar, o momento certo que eu tenho que calar ali dentro. Isso é extremamente importante. Beleza, aqui quem manda mensagem, o Rio de Janeiro está bombando aqui no bate-papo de hoje, mais uma mensagem do Rio de Janeiro, lá de Paraíba do Sul, quem manda é o Jonas. O Jonas diz assim: eu sou totalmente a favor de evangelizar no ambiente de trabalho. Tem sempre alguém que precisa de uma palavra. Ainda tem os horários de refeições que são bem aproveitados por mim. Então tem isso, né, Janaína? Quer dizer, você não precisa trabalhar, você não precisa de usar o tempo que você está recebendo para produzir para a empresa para fazer isso, use o seu tempo. Né? Exatamente. E assim, é isso que o Erickson falou de você ser aquela pessoa que buscam para obter um conselho. Então, nessa hora é ótimo para evangelizar, porque a pessoa te buscou. Ou então a pessoa fala, nossa, eu estou esperando você chegar porque na hora do almoço eu quero falar com você. Então, ela tem em você uma pessoa de confiança. Aí é ótimo. Perfeito para fazer um evangelismo bacana. Vai ter um evento na igreja, você pode convidar aquelas pessoas mais próximas. Olha, tem esse evento, a palavra é sobre isso. Isso é uma forma de evangelizar. Mas não uma pergunta para vocês dois, não é antiético isso? Eu lembro no filme, eu estou citando novamente o filme, sim, porque é muito recente assim, o Deus Não Está Morto 2, que na hora do julgamento lá se menciona, estou dando um spoilerzinho do filme. Quem não viu, quem gente? Quem não viu, veja, vale a pena. Ou então não escuta agora para não pegar o final. Porque a professora foi acusada de um dia ter convidado alguém do trabalho dela para ir numa quermesse, num evento religioso, né? Isso é antiético? O que vocês acham? De forma nenhuma. Eu posso convidar para ir num churrasco, não posso? Mas churrasco todo mundo aceita. Mas aí se eu convidar aí na igreja, não pode. Então, assim, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Não é antiético. Agora, seria antiético eu pegar o e-mail da empresa, o meu e-mail profissional, e mandar um e-mail convidando as pessoas. Aí é antiético. Boa. Entramos na linha boa, Erickson. Sim. Uso do maquinário, do ferramental da empresa. A Xerox, para fazer louvor, xerocar louvor. Pois é, para xerocar louvor. Como é que é isso? Inclusive, eu queria que a gente ouvisse mais uma pergunta que vem da redação, que vem nessa linha. Vamos lá, mais uma pergunta que vem da redação. Cássio, convém usar e-mails institucionais ou corporativos para enviar mensagens evangelísticas? A coisa mais espiritual, gente. Pessoa, que maravilha. Assim. sou de uma empresa grande, aí você manda, né? E arroba, aí aparece o final lá, coisa da empresa, e você manda falando de Jesus. Sim. Qual que é o problema disso? Olha, a gente precisa ter, mais uma vez, esse bom senso. Até falando para essas 2 pessoas que perguntaram, nós não somos contra o evangelismo no ambiente de trabalho, né? Sim. Nós somos totalmente a favor, mas a gente está dando dicas aqui para você fazer de uma forma adequada, com bom senso e discernimento do Espírito. Né, que você tem o Espírito Santo aí habitando em você. Mas vamos pensar, você recebeu um e-mail, geralmente vai ser @redesuper.com.br, erickson@redesuper.com.br, seu trabalho aqui. Então, automaticamente você vai utilizar para os fins dos funcionários da Rede Super, os fornecedores, clientes, independente de onde você trabalha. Eu tenho um e-mail particular. Você se incomoda de me passar o seu e-mail particular, Janaína? Que é a minha colega de trabalho, para que eu possa trocar um e-mail com você. A gente sempre tem eu gosto de mandar alguns e-mails com alguma palavra, você se sente à vontade, confortável. Então, o problema é que às vezes ele esquece de que tudo aquilo, por exemplo, telefone, impressora, para imprimir cifra. Eu já peguei pessoas que imprimiram um livro inteiro na impressora, e sendo que a gente precisava para usar para fins profissionais. Aí você está sendo antiético e não respeitando aquilo que você foi contratado para fazer. Para não ferir a ética e não perder a educação, Janaína, você fala um pouquinho em cima disso também, mas depois do intervalo? Combinada. Tá, eu tenho que chamar o intervalo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com a Janaína falando sobre isso. Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super. Hoje recebendo 2 convidados ilustres, o Erickson e a Janaína, conversando sobre evangelismo no ambiente de trabalho. E antes do intervalo, o Erickson fez um comentário interessante sobre, até respondendo a pergunta da Risa, né? Sobre a questão do uso de e-mails. Janaína, é antiético e deselegante. Totalmente deselegante e 100% antiético usar o e-mail da empresa, usar qualquer recurso da empresa para algo que não é trabalho. Isso você está fazendo, você está sendo
um exemplo antibíblico, porque você está roubando a empresa, roubando e-mail, roubando tempo, roubando seu tempo de serviço, roubando recurso. Às vezes a pessoa fala, eu vou pegar uns clipes aqui para arrumar a pastinha do pessoal lá da igreja. Está roubando. Você não está exagerando, não, Janaína? Não, está roubando. Tem gente que faz isso e é muito feio. Pois é. Igual, por exemplo, jogar paciência. Porque aí eu fico pensando, nós estamos falando de evangelismo, mas a gente fica usando o tempo da empresa, jogando paciência na máquina da empresa. Exatamente. Isso é um bom sinal de que você está subutilizado, então, para a empresa vai ser um sinal. Olha, dá tempo de jogar paciência, a gente não precisa desse funcionário, né? Agora, a empresa tem direito, por exemplo, de entrar nos meus e-mails e ver se no tempo que eu estava à disposição da empresa, eu fiquei mandando e-mail evangelístico e tudo mais. Isso legalmente é possível? Sim, né? Sim. Tanto acessar o que você vê na internet, e tem muita gente que fica trabalhando, ouvindo louvor, ou então pesquisando pregação. A empresa pode acessar. Se você não comprometer o seu trabalho, talvez não tenha problema nenhum, mas você tem que conhecer o manual de ética da empresa para ver o que diz. Se não tem manual, você pode recorrer ao seu superior e perguntar para ele, eu posso fazer isso? Quando eu estiver fazendo um relatório, eu posso deixar no fone aqui um louvor que eu gosto de ouvir? Isso, tudo que é perguntado não custa nada, porque às vezes a empresa permite que você ouça uma música e não determina qual tipo de música. Exato. Tem gente que vai ouvir funk, sertanejo. A gente vai ouvir música clássica. Gosto é gosto, né? Cada um vai ouvir o que quiser. Mas o importante é que você conheça as regras. Agora, qualquer recurso que você use da empresa para seu favor, seja evangelístico ou não, é um roubo. Eu confesso, assim, eu me sinto muito incomodado, e olha que eu trabalho, por exemplo, numa instituição, aqui, fora a Rede Super, né, que é evangélica, claro que eu tenho que falar de Cristo. Mas, por exemplo, eu trabalho na instituição, a Faculdade Batista, que é batista. Mas lá eu dou aula. Mas lá é confessional, mas eu dou aula de economia política. Pô, então eu tenho que falar de Adam Smith, não tem, entende? Eu não tenho que falar eu tenho que falar de Marx. Sim, você está ali cumprindo um papel, um objetivo. Agora, você pode ser um professor tão adorável, tão querido, que as pessoas queiram andar com você. Isso é fazer discípulos, que Jesus falou, né? Mandou a gente fazer discípulos. Então a pessoa quer andar com você. E aí ela quer começar a conviver com você, e ela quer ir onde você vai. Fora do ambiente. Fora do ambiente, ela quer a igreja, ela quer conviver. E assim você vai influenciá-la pela sua vida. Que muita gente se sente assim, gente, eu não falei. Colegas professores mesmo, que eu não falei, como se eu tivesse que ir no texto. Eu dou aula de história, até que história é mais fácil eu colocar coisas de Jesus, mas às vezes dá aula de química, física, né? Matemática, e tem que enfiar o plano de salvação ali. Melhor serem dois do que um. Boa. Mas olha que talvez distúrbio que daria. Ali você é mais professor do que pastor, né? Se você quisesse ali ser mais o pastor do que o professor, eu estou na Faculdade Batista. Iam chegar algumas reclamações lá, falando assim, o Cássio, ele está mais pregando e a gente não está aprendendo porque ele é mais pastor do que professor. O que acontece às vezes é que ele quer ser mais cristão naquele ambiente do que profissional. E aí o que acontece com a maioria dos cristãos? Eu estou sendo perseguido. Aí já pede oração na igreja, vai no culto de oração, ele começa a ir no monte, ele já manda para o pastor, estou sendo perseguido porque eles não deixam eu falar de Jesus, me cortaram o e-mail, meu coordenador me chamou a atenção, e às vezes meu coordenador é evangélico, mas ele também está vendo aí, já começa a criticar o coordenador que é cristão também, que chamou a atenção dele. Ele não está me apoiando. Ele não está me apoiando, ele está desviado. Ele está desviado. Mas ele não foi maduro ali naquele posicionamento, que começou a usar e-mails. Ele fala mais da Bíblia, da programação da igreja, ele usa o e-mail para mandar escala de louvor, para mandar para a galera, e aí, você vai, você pode? E aí esquece do trabalho. Exato. Então ele acha que ele está sendo perseguido. Não, você simplesmente, infelizmente, é uma falta de maturidade. Sim. Inclusive, tem também, Erickson e Janaína, uma ferramenta nova, entre aspas, né? Já tem algum tempo, mas que é mais recente do que o e-mail, que é o WhatsApp, por exemplo, grupo. E eu tenho vários grupos profissionais dos locais que eu trabalho. E eu lembro que tinha um que me incomodava demais, que era um grupo do curso que eu fazia, o curso de psicologia, né? Eu dava aula do curso de psicologia, e era assim, fora Temer.
sabe? Falei, gente, nós estamos discutindo questões do curso de psicologia, eu dava disciplina de sociologia no curso, e aquilo me incomodava, né? Aí mostrava fotos dos alunos protestando. Aí eu fiquei assim, gente, isso não deve. Como eu também acho que eu não teria o direito também de, no e-mail do grupo de psicologia, que é para tratar questões do curso, colocar lá, Jesus te salva, Jesus te ama. Não, eu não entendo que não, como é que eu posso dizer? Não é a pauta do grupo. Não é a pauta. Não é a finalidade para que o grupo foi não criado, é assim, né? Eu acho que isso não é falta de espiritualidade. Não. Sabe, porque às vezes, porque também tem versículo, né, gente, que Paulo falou assim, eu tenho que falar tempo é fora de tempo. Eu acho que quem fala o tempo inteiro não faz isso por maldade, às vezes faz por querer obedecer. Eu acho que essa finalidade precisa ser resgatada. Eu fui contratado, exemplo, para ser jornalista. Então, a finalidade é que eu seja jornalista aqui. Eles esperam um papel de jornalista de mim. E não, às vezes eu sou o evangelista. Eu entendi o errado, o ista, né? Eu quero ser o evangelista enquanto eu deveria estar sendo jornalista. É diferente, eu preciso ser adequado a essa finalidade. Isso, num grupo, vai incomodar. A finalidade de um grupo do WhatsApp não é essa. Foi criado para isso. Qual que é a minha etiqueta aí? Isso aí daria um outro tema sobre a etiqueta no WhatsApp. Inclusive tem no meu site um texto sobre isso. Ó, o merchan. Pode falar. Então, o que é interessante... Fala. O site é elegantesempre.com.br, tem um texto lá sobre isso. Mas quando a gente tem um grupo do WhatsApp, compete ao administrador lembrar as pessoas à pauta. Isso. Então, chegou lá um Fora Temer, o administrador tem que falar assim, gente, vamos nos ater ao tema do grupo, ele tem que ter as regras do grupo, de vez em quando ele republica aquelas regras, isso. E o que pode, o que não pode, para evitar esse tipo de situação. Eu sou administrador do grupo do condomínio, eu sou de alguns grupos do condomínio, a gente coloca as regras. Aí sempre tem um voadão, sabe? Aí posta lá, né? Aí posta aquelas imagens, posta aqueles vídeos. Gente, vamos voltar. Com borda recheada de catupiry, né? Aqueles vídeos cheios de coisinha. É tudo aquilo. E aí tem os vídeos evangélicos também. Às vezes são pregações imensas. A pessoa gosta, né? Ela quer compartilhar. A gente vive a era do compartilhamento. Então, isso é bom. Mas eu sempre digo assim, quem posta muito, quem publica muita coisa, cai em descrédito. E principalmente no trabalho, você fala, gente, essa pessoa não trabalha, porque ela só fica mandando coisa no WhatsApp. Então, ela dá uma mensagem ruim. E eu queria lembrar também que a palavra do Senhor diz que tudo que nós fazemos, né, em tudo que façais como para Deus e não para os homens. Isso. Então, se eu sou um economista, eu tenho que ser um bom economista, um economista de excelência. Se eu sou do administrativo de uma empresa, eu tenho que ser o melhor administrativo, porque eu não estou trabalhando para aquele chefe, É para Deus. Então, isso faz toda a diferença. Aí tem gente que quer comer o tempo da empresa para evangelizar e ainda às vezes não é nem dentro da empresa, é para fora. Começa a ligar, convidar para reunião de oração e convida para o culto e gasta o tempo dela ali fazendo isso. Está sendo um mau funcionário, está indo contra a Bíblia, acha que está fazendo uma coisa muito legal e não está. Maravilhosa, O Flávio Vanderlei de Curitiba. Né, meu conterrâneo. Aí os Piá de Curitiba. Piá que fala criança? Piá, guri. Piá, guri. Tá frio, deve estar frio aí, hein, Flávio? Porque aqui em Belo Horizonte está, Vale e Curitiba. Então, queridos, eu acho também que tudo tem seu momento. No trabalho é quando a ocasião é formada pela própria pessoa que está precisando de uma palavra de Deus. E essa pessoa sabe que você serve a Cristo. Também fazer isso de forma sábia e inteligente. Né? Então, o Flávio está concordando com vocês. Diz que o programa está abençoado, né? E vocês... Como é que é? Programa abençoado, amados, né? Podemos falar em Jesus, outra pessoa, tá? Acho que é o Mateus de Monte Carmelo. Podemos falar em Jesus no ambiente de trabalho? Sim, porém, com sabedoria, não devemos ser invasivos, né? Estão batendo nessa tecla. Concordo plenamente com o que o rapaz disse aí. Érico, obrigado pelo rapaz. O Matheus está falando isso. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo rapaz. Aí, a maturidade vem com o caminhar com Cristo. Enquanto não somos maduros, precisamos nos esconder em Jesus e sermos preparados por Ele. Que você falou. Concordou. Agora, tem uma situação... Salão de masculino, acontece isso, mas me parece que no salão de cabelo que eu estou falando, de unha, parece que é um ambiente propício para o bate-papo, não é? Todos nós batemos papo com
né? Ou com o barbeiro, ou com a cabeleireira, ou cabeleireiro, né? Ou com a manicure. Às vezes você vai no podólogo e tudo. Porque você está ali, você tá de paciente, você está né? Esperando. Vocês acham correto a manicure, a podóloga, o cabeleireiro, o barbeiro, aproveitar que você está ali, o dentista, você tá com a boca cheia de coisa lá, o dentista aproveitar aí. Vocês acham correto? Olha, eu acho que se ele encaixar tudo no que nós falamos, eu tenho uma base bíblica, eu tenho uma caminhada com Cristo, eu já sei muito bem do meu lado profissional, está muito bem construído, bem estabelecido. Mas geralmente o dentista, né, na sua maioria, ele é dono do seu próprio consultório, ou a dona do salão de beleza, a cabeleireira é a dona do salão. E sempre falo que uma cabeleireira ela acaba sendo uma psicóloga, uma discipuladora, acaba conversando muito. Se ela tiver... Ou então uma fofoqueira, tem que tomar cuidado. Ela não pode ali usar para falar e começar a falar mal de tudo que está acontecendo na igreja, todos os problemas que estão acontecendo. Eu desanimo a pessoa. Duas coisas, há tempo para todas as coisas debaixo, né, do propósito dos céus. Eu preciso entender o tempo certo e o momento. Mais uma vez encaixa nisso, sabedoria, o temor do Senhor. Às vezes a pessoa vai trazer e o discernimento do Espírito vai trazer um problema em que automaticamente o Espírito Santo falou assim, eu quero que agora você só cala, só ouve. Hoje vai ser só uma boa ouvinte. De repente a pessoa precisa desabafar, né? Só uma boa ouvinte. Ou eu quero que você fale, ou simplesmente só um convite, não fale nada, só um convite. Então eu preciso estar esse relacionamento muito bem estreitado com Jesus, saber quem eu sou enquanto profissional, o que eu atendo ali no meu salão e quem eu sou em Cristo, para entender o momento de falar, o momento de evangelizar, e entender que o evangelismo, né, a palavra nos diz lá em Isaías, que quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Então tem gente que só fala más novas, ou coisas velhas, sabe? Aquilo que ela viveu há 30 anos atrás e ela não se atualizou em Cristo, do que ele está fazendo de novo em relação à igreja ou na vida daquela pessoa. Então eu tenho que apresentar quais são essas boas novas que eu estou vivendo, esse maná novo que eu estou comendo, né? Não estou comendo comida requentada, e que eu posso passar para porque eu quero que outras pessoas vivam, mas sentir essa direção do Espírito do momento certo de falar e com cada um falar. Então entra nisso, de sabedoria, de maturidade e olhar o comportamento de cada um. Será que essa pessoa, deixa eu analisar, pelo jeito que ela quer falar, ela só quer falar, eu estou observando o comportamento dela, ela só quer falar. Então eu vou ser só simplesmente uma boa ouvinte. E do seu lugar de mulher, que com certeza frequenta os salões e tudo, você acha que é adequado? Eu acho que é o que a gente já falou de ser uma pessoa de influência. Quando você é uma pessoa de influência, que as pessoas têm em você uma referência, aí eu vou pedir a opinião do Cássio, porque o Cássio sempre tem uma palavra boa. Na hora que você vai dar essa palavra boa, que a pessoa já te pede, você fala. Então, às vezes a pessoa no salão, ela desabafa, né? E tem várias situações que a pessoa sente a vontade para desabafar. Aí sim, se ela está desabafando com você, ela quer o seu conselho, ela quer a sua opinião. E aí você vai dar com uma base bíblica, uma base evangelística muito boa e vai fazer o evangelismo verdadeiro. Mas é muito importante que a pessoa seja uma pessoa de influência. Então, mais do que se preocupar em trazer todo mundo a Cristo, garanta que você está sendo uma boa luz. Porque se você iluminar o ambiente, todo mundo vai querer estar perto de você, as pessoas vão querer andar com você e vão chegar até Cristo. E vai dar credibilidade para o seu discurso. Exato. Né? Eu volto à tese do mensageiro da mensagem. Sim. Porque eu tenho que dar credibilidade para o meu discurso. Porque se eu tenho um comportamento completamente fora do padrão, e depois eu vou trazer um texto. Isso me incomoda muito, eu tô em conflito com a igreja evangélica contemporânea, cara. É sério, que o pessoal está dizendo assim, não, a aparência não importa, o que importa é o coração. Isso é um texto bíblico lá, que o Senhor olha para o coração, quem vê o exterior é o homem, mas exatamente porque o homem vê o exterior, porque quem vê o interior é só Deus, o homem vê o exterior, e o exterior comunica o que está no interior. Sim. Há uma relação direta entre o jeito que eu visto, o jeito que eu me comporto e o que está no meu coração. Então, se eu tenho um comportamento briguento e tudo mais, mas eu prego a paz, o que importa é o meu interior. Desculpa, se meu traje é um traje sujo, violento, sei lá, um traje agressivo, como é que eu posso trazer uma mensagem de paz? Tem alguns estudos que mostram, sem a gente ir para o lado evangelístico, alguns estudos que mostram que na nossa comunicação, mais de 30% da comunicação, ela é primeiro visual. Isso. Então, primeiro eu olho, a sua imagem me comunica algo. Se eu quero que as pessoas
ouçam o que eu tenho a dizer, eu tenho que estar vestida adequadamente, eu tenho que estar com uma imagem que esteja em coerência com o que eu vou falar. Sintonia, né? Se ela está em discordância, a pessoa não vai nem prestar atenção na minha fala. Isso vale para a fala e para as atitudes também, que é o que a gente está batendo muito nessa tecla. O melhor meio de evangelizar é ter uma vida que realmente seja um exemplo para as outras pessoas. Dentro do coach, a gente utiliza algo que chama, uma técnica chamada rapport, que ela vai além da empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então, pensar num cliente, no coach ou até no salão. A Janaína, primeira vez que veio no meu salão, ela gosta de conversar. O Cássio já não gosta, ele fica o corte inteiro calado. Então eu vou analisar comportamentos. Isso, eu nunca corto meu cabelo, mas eu sou desse jeito. Deixa eu quieto aqui no meu canto. Eu não quero, Você não vai socializar no salão, né? Ah, não, salão, não vou cortar cabelo. Quero saber de... E esse rapport, por exemplo, a Janaína então veio fazer o coaching. Eu já observo a Janaína, como ela vem vestida, como ela conversa. E na próxima sessão, eu não vou vestir de mulher, né? Mas eu vou vestido próximo à social que ela vem. Ela vem da academia e vem fazer um coach comigo. Então eu vou mais esporte, para ela se sentir ela olhar e se sentir extremamente à vontade. Sempre falo isso em alguns lugares que a gente faz um coach, principalmente quando o pessoal do evangelismo participa, porque eu quero evangelizar lá no beco, mas aí eu vou de social. Ele já olha e fala assim, totalmente distante do meu mundo. Então isso tem a ver, sim, a minha aparência, o meu olhar, a forma como eu me comporto. E é importante que Jesus frisou isso. Gente, mais uma vez, essa questão do evangelismo é extremamente importante. Nós somos a favor, mas quando? No momento certo. Em determinado período de ano, você não vê relatos de Jesus na Bíblia. Jesus estava aprendendo uma profissão. Ele estava desempenhando, agora é o momento de ser profissional, agora é o momento de ser evangelista, de evangelizar. Ele estava desenvolvendo a profissão. E olha que interessante, a gente estava conversando nos bastidores, ele utilizou da profissão dele no desenvolvimento humano, que agora não é a madeira mais em si, mas a madeira humana. Eu pego uma madeira e construo algo para servir, uma mesinha, por exemplo. Agora não, agora é fazer desenvolver você, os 12 em específico, para servir outras pessoas. Olha, eu não posso esquecer de mandar alguns abraços aqui, por exemplo, para o Erickson, falou que alguém esteve com o Erickson. Só não disse o nome. Ô, gente, só que você deu uma palestra sábado, viu, Erickson? Olha, sábado, verdade, estava em São José da Lapa, sábado. Então alguém de São José da Lapa. Janaína, a Helena, sua professora de costura. Gracinha. Você está fazendo ou fez? Eu já fiz, hoje ela é minha amiga. Que legal. Tá de olho, então. Obrigada, Helena. Olha, do Piauí. Gente, eu amo o pessoal do Piauí, manda muita mensagem. Que legal. Madeiro, lá no Piauí, amo a programação da Rede Super, inclusive os debates. Sou professora de História e sempre, quando pertinente, falo do amor de Jesus. Em História, qual é o nome dela? Ela não colocou o nome. Mas, como professor de História, eu sei que a gente tem oportunidade. O bom de ser professor é isso, sobretudo de disciplinas da área de humanas, Sim. Porque tá no currículo. Você pode falar de tem reforma protestante, tudo isso, né? Ajuda bem, né? Gente, no Piauí, nós estamos... tem gente de Santa Catarina, do Educador de Santa Catarina, que eu não posso perder, que ele mandou aqui a mensagem, está aqui para cima. Tá bombando. Do Paraná, de Monte Carmelo, eu vi alguém de Santa Catarina, meu Deus. Só tá faltando o Japão aí, que o Japão sempre aparece. Pessoal? O Japão teve, semana passada teve Japão. Oi, a paz do Senhor, sou Maria Imaculada, da cidade de Açucena, assisto o programa todos os dias. Quando estou em casa e tenho aprendido muito com vocês, o programa é muito edificante. A Carmen de Dourados, Mato Grosso do Sul, diz assim: quando vejo alguns pacientes sem me conhecerem, dizem, você é evangélica, orem por mim. Olha que interessante. É o que a gente falou de ser realmente um testemunho, né, de vida. É sobrenatural isso. É um sobrenatural que se transfere para o natural. Mas né? Olha que interessante, uma vez eu estava aqui no programa, se não me engano você estava apresentando, mas era o De Tudo Um Pouco, eu dei uma entrevista. E uma pessoa de outro estado, de Brasília, viu a entrevista e falou assim, o assunto não era cristão, ela falou assim, eu acho que essa moça é evangélica. E na ocasião me convidou para ir na igreja dela. Olha que coisa. Então assim, só pela entrevista, ela estava fazendo fisioterapia, então não tinha o áudio, ela só viu a entrevista. Que isso? E ela não ouviu. Pela postura? Pela imagem. Então a gente comunica o evangelho. Por isso que Agostinho falou isso. Evangelize sempre, se necessário, use palavras. É aí que é o grande desafio, se necessário. Construa o mensageiro, né? E automaticamente você vai construindo a sua mensagem. Gente, pena que a gente não vai poder mais usar nossas palavras nem dar saudade aqui, porque o tempo acabou, mas muito obrigado. Muito obrigado, Janaína, Erickson, foi uma honra, foi uma alegria. Olha, o pessoal mandou muitas mensagens. Tem muito de Santa Catarina que eu não consegui achar aqui, mas brigadão. Aqui, eu achei.
Sou de Santa Catarina, graças ao programa Vocês, Minha Família está sendo abençoada. Só não disse o nome, mas muito obrigado a você. Todos vocês que participaram, que puderam mandar mensagem, que não puderam, muito obrigado. Amanhã, terça-feira, 12h15, temos mais um bate-papo. Que Deus te abençoe e te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.